Bom dia, amados. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a hierarquia de Satã, para que nós possamos ter um entendimento, né? Como funciona esse tipo de hierarquia demoníaca, né? Então, nós vamos começar a falar sobre Belzebu. Em 1589, o teólogo e bispo alemão Peter Brisfeld associou cada demônio a um pecado. Este aqui causaria a gula. A sua imagem veio do deus da fertilidade, Baal, idolatrado pelos cananeus, mas considerado um falso ídolo pelos cristãos. Textos de 1613 do inquisitor francês Sébastien Michaelis, porém, os consideravam a origem do orgulho. Vamos agora, Mamon. O nome é aramaico, significa riqueza. O remete à avareza, aparece em dois evangelhos, de Lucas e Mateus. Certo, amados? Nesse último e citado no versículo, você não pode servir a Deus e a Mamon. Também introduzido algumas vezes como você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não é mencionado por Michaelis. Azazel. Brisfeld dizia que esse era o líder de um grupo de anjos caídos que faziam sexo com mulheres mortais. Foi ele quem teria ensinado aos homens como fabricar armas de guerra. Por isso, está ligado à ira. Michaelis discorda. Ele propõe que esse pecado era causado pelo ex-príncipe dos querubins, Baal Bestis, que transformava homens em assassinos. Lúcifer era o orgulho que foi sua soberba perante Deus, que causou sua desgraça. Segundo Michaelis, ele seria também o líder da primeira esfera do inferno, reservada a ex-querubins, serafins e tronos. Belzebu seria seu braço direito, segundo em comando. Asmodeus é o espírito do mal, cuja origem, na verdade, remete a uma religião persa chamada Zoroastrismo. Ela foi absorvida pelo judaísmo, que associa ao rei de Sodoma, naquela cidade bíblica, cheia de exageros sexuais, destruída por Deus no Velho Testamento. Daí a sua conexão com a luxúria. Também é um ex-serafim. Leviatã, também um ex-serafim e um dos capetas mais poderosos, responsáveis por fazer os homens tornarem-se hereges, habita o fundo do mar e mencionado na Bíblia, e tem várias aparências: dragão, marinho, serpente, baleia e até crocodilo. Brisfeld afirma que ele promove inveja e leva a obsessão pelos bens materiais. Vamos ao Belfregor, extraído da mitologia assíria,
Ele teria uma aparência atlética e grande estatura e chifres de carneiro. Seus inventos engenhosos traziam riquezas fácil aos homens dominados, tornando-os vítimas da preguiça. Na realidade de Micaelis, porém, esse vício seria causado por outra criatura maligna, Astarote, ex-membro da classe dos tronos. Bem, amados, o conteúdo que aqui eu explico, eu tenho que realmente pesquisar com fundamentações a leitura e tenho que ler a vocês. Às vezes as pessoas me perguntam, mas irmão Aquiles, o texto está muito grande, o conteúdo é grande, mas aí, meu amado, tem um grande porém. Como é que você vai entender o detalhe do surgimento, como veio, partiu de onde? Quem já conhece o que eu estou falando, principalmente os líderes religiosos, os titulares, os cabeça de ponta, já sabem do que eu estou falando, né? Eles já sabem do que o conteúdo está sendo colocado e sabem a veracidade deles, tá entendendo? Eles já sabem, entendeu? Então, às vezes eu faço esses vídeos, porque eu já preparei aqui, já levei 2, 3 horas, às vezes fico até 5 horas fazendo as colocações, porque a gente, quando prega a palavra verdadeiramente, não estamos acostumados com manipulação, né? Como é usado pelo sistema religioso. Usar a Bíblia, né, como link, né? Como transliterações, de versículo para versículo, de página por página, de livro por livro, né? Isso aí foi uma tática feita pelos os senhores do mundo, os Illuminatis, né? Eles se criaram capítulo e versículo na Bíblia com uma boa estratégia de favorecer o sistema, lógico. Todos os sistemas religiosos do mundo inteiro foram influenciados pelos Illuminatis, né? Na qual o próprio Constantino, ele era o marionete desse sistema, né? Na realidade. Então, amados, eu vou colocar aqui algumas coisas em questão. O seguinte: vamos agora clarear a nossa mente para entender o que está na Escritura, para perceber o que eles queriam ocultar. Eles próprios queriam, entendeu? Esconder para eles ficarem resguardados do que tudo de ruim é o diabo. Isso é uma tática, né, do sistema religioso. Tudo joga a culpa para cima do diabo, certo? Então, amado, o diabo e Ra-Satã, tudo é culpa de Ra-Satã, o diabo inimigo. Por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada, foi eu que quis fazer. Não tem nada a ver com Ra-Satã. Agora, se você procurar servi-lo, aí você vai ter complicação na sua vida. Portanto, deixe ele no canto dele. Não mexa com ele, que nada vai te acontecer. As Escrituras ensinam que nós devemos temer o Criador e não o diabo. Inclusive, quando diz respeito ao diabo, mesmo, diz que não temei ao diabo. É uma coisa Ra-Satã e outra coisa é Lucifer. E outra coisa, né? E outra coisa. O homem que pode matar o corpo, mas teme o Criador, que mata o corpo e que pode jogar a alma ao inferno, infelizmente, por todos nós brasileiros temos nascido
do lar cristão católico, porque ele mesmo, se forem pessoas ligadas ao espiritismo, macumba, umbanda, candomblé, esses na realidade são ubandistas, candomblecistas, mas são católicos. Eles têm a consciência disso, até mesmo se for protestante católico, mas esse não tem consciência disso. Mas de qualquer forma, e católico. Então, tenha nascido na macumba, no lar católico, no lar protestante, isso está na nossa mente. Temer o diabo, mas nós devemos temer ao diabo ou ao Criador? Sim, ao Criador. Mas se eu disser para você que o diabo não devemos temer nesse sentido, mas na verdade o diabo, que na maioria das vezes está sendo dito, não é Ra-Satã, não Satanás. E esse Ra-Satã temos que ter algumas ressalvas com ele, algumas provocações, ou seja, temos que ter certo cuidado. Esse tema está obscuro há mais de 2000 anos, certo, amado? As pessoas ficam com a mente ligada que o diabo e Satanás, ou porque as pessoas já nasceram debaixo desse regime religioso e já tem um diabo como Ra-Satã e Ra-Satã como diabo, já há muito tempo o diabo é uma coisa e Ra-Satã é outra coisa, e Lucifer é outra coisa. Na realidade, cada um é uma coisa, para que você não possa confundir. Diabo não é um ser, é uma palavra, um substantivo que não é próprio. Infelizmente, estamos falando do sistema religioso. É duro, mas é verdade. É uma tristeza, né? Ra-Satã, ser criado pelo Criador para que nós tenhamos opção de escolha. Lúcifer é um título atribuído ao planeta Vênus, quer dizer alusões a Vênus, brilhante estrela do amanhã. O diabo não é necessariamente Satanás. O diabo é a palavra oposta, adversário ou inimigo. É uma palavra que é um substantivo que não é próprio e não é título. Diabo é só uma palavra. Por exemplo, quando Davi tinha pela frente os filisteus, ele tinha os diabos pela frente e a palavra diabo não existia na época. Essa palavra diabo, ela é nova. Ela surgiu de Roma para cá. É do latim, entendeu? Ela veio do latim para cá, mas vamos dizer que se existisse essa palavra, poderia se dizer que Davi estava enfrentando os diabos inimigos. Podem ser uma pessoa ou um exército. Então podemos afirmar que o diabo não é um ser. Diabo é uma palavra utilizada muito na Bíblia, de aspecto latino, que significa adversário oposto, opositor. Coisas desse tipo, quando as pessoas estão jogando baralho ou dominó, o diabo é opositor e adversário. Então, quando se fala em diabo, pode estar se referindo a Ra-Satã, porque ele é nosso adversário, não do Criador. Também Satã é o nome dado a uma criatura que também chamado de diabo, de opositor, mas não só ele é chamado de opositor. Qualquer um que se opõe, na mente das pessoas, são três pessoas: Ra-Satã, diabo e Lucifer. Um desses três, categoricamente, não é uma pessoa, e sim uma palavra. Diabo não é nome, certo, amado? Diabo não é nome de ninguém. Diabo é uma palavra adversária que hoje não usamos esse sinônimo. Você poderia usar sinônimo, não de costume, você chamar as pessoas de diabo. Não faz parte de nossa cultura, ou de nenhuma cultura. Você se utilizar desse termo porque não é natural,
Agora faça uma análise e tire suas conclusões. A maioria das pessoas que se falar de diabo, infelizmente está falando do sistema religioso. É duro, mas é verdade. É uma tristeza. Ra-Satã, criado pelo Criador, para que nós tenhamos a opção de escolha. Está entendendo? O diabo não é Ra-Satã. O Criador não tem inimigo à altura dele, amado. Entenda bem. Ele não tem inimigo à altura dele. De maneira alguma. O processo religioso, todos que falam de inimigo, se fala Ra-Satã, não é uma palavra, é um ser, agora pode ser chamado também de diabo, ou seja, adversário. O diabo, infelizmente, é o sistema religioso. Lúcifer tem alguma coisa a ver com o diabo? Nada a ver. Ou com Ra-Satã? Muito menos ainda. Certo, amado? Muito menos ainda. Então, nós vamos ver aqui um detalhe. Um pequeno detalhe. Vamos ver aqui agora o que fala. Vamos ver aqui um pequeno detalhe. Pelo contrário, Lúcifer é portador da luz, um título que os reis antigos tomavam para si. Eles diziam: eu sou aquela luz que vocês vivem de manhã cedo, certa época do ano, planeta Vênus. Então, de manhã cedo, vinha o portador da luz, que era o planeta Vênus, e os reis antigos do Egito, e os da Babilônia, que eram Vênus, e o Nimrod, eram os deuses do sol, que eles divinizaram o Deus o Deus Sol. Nimrod, figura mitológica. Nimrod existiu era um homem, mas a partir do momento que ele foi considerado Deus Sol, se tornou um mito. E essa figura mitológica não poderia ser jogada para baixo, porque desnorteavam os reis e os impérios, desnorteavam tudo aquilo que Semíramis começou então. Nenhum rei na terra poderia dizer que era o Sol ou Nimrod. Então eles se diziam Vênus. Então, quando você vê alusões a Vênus, Jerônimo, o homem da Vulgata, colocou como portador da luz, que é Vênus, também conhecida como a brilhante estrela do amanhã. Esse título de brilhante estrela do amanhã foi defendido por alguém dizendo que ele era. Essa estrela ele colocou como Vênus, a brilhante estrela da manhã. O portador da luz, que foi esse alguém, o Salvador. E também Pedro falou dele assim: ele se colocou como Vênus, como a brilhante estrela do amanhã. Isso em vida, porque em vida ele se fez menor. Então, se o Criador é tudo, mais o Salvador se coloca. Se o Criador é o tudo, mais o Salvador se coloca como Vênus, neste aspecto, na brilhante estrela do amanhã. Ou Lúcifer. Existem traduções de Bíblias antigas, como por exemplo de Manuel Figueiredo, uma Bíblia de tradução em português que está escrito Lúcifer no lugar de estrela do amanhã. Em algumas passagens, segundo a carta de Pedro e Apocalipse, vamos agora clarear nossa mente para entender que que está na Escritura, para perceber que eles queriam ocultar, eles queriam esconder, para eles ficarem resguardados de que tudo de ruim é o diabo e Ra-Satã. Tudo é culpa de Ra-Satã, o diabo inimigo. Por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada, foi eu que quis fazer, não tem nada a ver com Ra-Satã. Agora, se você procurar servi-lo, aí você vai ter complicação na sua vida. Portanto, deixe no seu canto. Certo, amado? Não mexa com ele, que nada vai te acontecer. Essa é a realidade.
Vamos ver aqui uma passagem de Salmos 106:10. Salvou-os da mão do adversário, levou-os do poder do inimigo, livrou-os do poder do inimigo, certo? Salmo 92:9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispensos todos os que praticam a iniquidade. 78:61 Salmos. Dando sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. 89:22 Salmos. Inimigo não o surpreenderá, e nem o filho da perversidade o afligirá. 89:42 Salmos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. 106:42 Salmos. Seus inimigos os oprimiram, debaixo das mãos destes foram eles humilhados. Salmos 132:18. Vestirei de confusão os seus inimigos, mas sobre eles resplandecerá a sua corja. A sua coroa, quer dizer, a sua coroa. Então, o Salmo 139:22. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Salmo 6:10. Serão envergonhados e grandemente perturbados todos os meus inimigos. Tomarão atrás e subitamente serão envergonhados. Salmos 9:3. Porquanto os meus inimigos retrocedem, caem e parecem diante de ti. 17:9 Salmos. Dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Nota, podemos colocar um desafio a qualquer pastor teólogo ou professor de teologia a mostrar na velha aliança, sendo o maldito de Ra-Satã como inimigo do Criador. Não existe, amado, entendeu? Vamos ver aqui a passagem de 1 Reis. Também Deus lhe levantou outros adversários, a Razon, filho de Eliadá, e foi adversário por todos os dias de Salomão. 1 Reis 11:14. O Senhor levantou contra Salomão os adversários, Hadade, o Edomita, e qual era da estirpe real de Edom. Veja, esse Hadade é aquele que o Criador mais uma vez salvou quando Davi matou os pais dele e colocou lá no Egito. Mas uma vez o Egito está acolhendo as pessoas que agora esse Hadade vem como diabo de Salomão. Veja como esse processo religioso protestante é louco. Se Salomão era o principal aliado de Ra-Satã, como poderia o diabo ser inimigo dele, se ele foi o maior aliado de Ra-Satã, a Goétia, que está aí toda a questão, certo, amado? Envolvendo o satanismo. Tem como pai Salomão, a maçonaria. Quem conhece Salomão, então, Salomão era unido a Ra-Satã, mas agora, misteriosamente, o Criador levou o diabo contra ele. Quem é o diabo? É o inimigo de Ra-Satã. Na realidade, protestante mais simplificado, e você entendendo o normal, o diabo é adversário agora na sombra. Existe diabo, adversários que são sombras das coisas futuras de hoje, dos inimigos de hoje, ou até mesmo de Ra-Satã, que é o inimigo de nossas almas. Salomão foi o maior aliado a Ra-Satã, que foi criado pelo Criador, entendeu? Para praticar o mal. O seu pastor nunca te falou que Salomão foi bruxo? 1 Samuel 29:4. Mas o chefe dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e disseram a Aquis: fazer voltar este homem para que torne ao lugar em que o presente
não desça ele conosco a batalha, a fim de que não se torne nosso adversário no combate, pois como se tornaria este agradável a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Nota, Davi querendo chegar aos filisteus, Davi era tão canalha que entrou no meio dos filisteus e matou seus próprios irmãos. Isso os protestantes escondem de você, meus amados, mas está nas escrituras. Aí e neste momento que os caras entraram em consenso, então espera aí, vamos deixar Davi do nosso lado batalhando em favor da gente contra os irmãos dele, e na hora, se ele mudar de ideia e cortar nossas cabeças para dar o senhor dele, e o Criador não o senhor de Davi, era Baal. O Criador não era o senhor de Davi, mas sim Baal. Por isso ele permitiu que sacrificasse os filhos de Saul a Baal. Isso prova que Baal era o senhor de Davi, sempre foi. 2 Samuel, porém Davi disse que tenho convosco filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Veja a colocação que tenho a convosco filhos de Zeruia, para que hoje sejam os diabos, só que ali está o adversário, entende? Porque não diabo ali, porque é o caso da velha aliança. Esses fatos históricos, o processo religioso não tem interesse que você ache que é Satã, mas no Novo Testamento, misteriosamente, tem diabo para tudo e quanto é lado. Números e o anjo do Criador trouxe a caminho para um adversário contra ele. Eis que eu saí para ser teu adversário. Essa passagem é aquela que Balaão é conhecida quando Balaão foi amaldiçoar o povo pedindo a Abimeleque, que ensinou o povo a pecar. Abimeleque, como vencer, figura do protestantismo, que tem usado tudo e quanto que meio para levar o povo a dizer tudo que é gospel pode fazer. Essa passagem de Balaão tem muito a ver com o processo religioso. Balaão era um bruxo disfarçado de profeta. O rei disse: eu os darei a Baal, sempre foi senhor de Davi. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo, nota, Satã não faz parte dos anjos caídos que se revelaram, sim, estão reservados para o juízo final. Satã faz parte de um outro grupo diferenciado chamado grupo dos principados, pois quais nem os anjos, sendo grande em poder, mais do que os homens, ousaram proferir a palavra de blasfêmia, mas disseram apenas que Jesus te repreenda. Nota, você vai na macumba, Satã reage de uma outra forma. Os demônios, você vai ao catolicismo, Satã reage de outra forma. Não água benta, não tenho medo. Vai aos protestantes, Satã reage de outra forma. Água benta não faz diferença. Entendeu, amado? Faz diferença o dízimo? Veja, Balaão era um bruxo disfarçado de profeta. O diabo não é inimigo de nossas almas, e sim Satã. Ok? Obrigado, até o próximo vídeo.